Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começarem os relatos, eu quero agradecer pelo apoio de cada um que tem interagido com o canal, deixando like, os comentários e compartilhando os vídeos aqui do Relatos do Frank. Se você visita o canal pela primeira vez, convido que você possa deixar o seu like nesse vídeo. E claro, eu peço que você se inscreva somente se você já interagiu com os vídeos anteriores, deixando like ou comentando, e se você tem um desejo de poder seguir o canal. O objetivo não seria os números de inscritos no canal, mas sim que possamos construir uma comunidade sólida, uma comunidade em que possamos trocar experiências. E assim eu trarei relatos sempre exclusivos aqui no canal. Então, se inscreva, ative o sino de notificações, caso você tenha interesse. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então, dito tudo isso, vamos para os relatos exclusivos de hoje. Sente-se confortavelmente, tenha uma boa tarde, um bom dia, em qualquer lugar que você esteja, eu desejo que você possa desfrutar esse vídeo. Olá a todos do canal, eu me chamo Raquel. Estou enviando esse relato pelo Facebook do canal e agradeço por compartilhar a minha experiência ocorrida no ano de 2006. Foi assim. Eu morava em um sítio no interior do Ceará. Lá é um lugarzinho pequeno, um pouco longe da cidade. Se contava vários acontecimentos e causos relacionados sobre lobisomens e outras coisas sobrenaturais. Naquela época eu tinha 8 anos, quando em uma noite de sexta-feira, minha família fez um churrasquinho. Meu pai sempre dizia para as crianças dormirem cedo, pois não era bom criança ficar acordado até tarde. Depois de tudo, eu e meus primos fomos dormir. Era por volta das 9 horas. Meu pai tinha o costume de trancar todas as portas e janelas da casa. Nesse dia, eu e meus primos ficamos no quarto conversando baixinho para que o meu pai não ouvisse. Ele ficava mandando toda hora nós dormirmos. Quando estávamos na cama e já passava das 9 horas da noite, os cães lá fora começaram a latir muito. Meu pai ouviu e foi no quarto ver se todas as janelas e portas estavam trancadas. Eu até perguntei o que estava acontecendo e ele disse que não era nada e disse que eu deveria voltar a dormir. Me disse também que eu não ficasse perto da janela. Era mais ou menos 1h30 da manhã e os cachorros ainda latiam bastante. Nesse momento, todos da casa já estavam preocupados e meu pai continuava nos alertando para não ir até a janela. Eu contei para meus primos o que poderia ser, mas eu nunca vi e só ouvia falar. Mas eles riram da minha cara, até que o silêncio tomou conta de tudo por alguns minutos. Eu percebi que os cães lá fora estavam acuando alguma coisa, e essa coisa estava dando voltas ao redor da casa. Os cães começaram a chorar e gritar, e depois eles correram para longe. Algo empurrava a porta e as janelas da cozinha com muita força, como se fosse derrubá-las a qualquer momento. Parecia um animal de grande porte, estava rosnando e arranhando as portas e janelas. Todos estávamos com medo. Meu pai tinha 2 espingardas e deu uma para o meu tio. Eles tinham um facão na mão. Um deles ficou em cada porta da casa, para não deixar o bicho entrar. Minha mãe, minhas tias e minha avó estavam no quarto com a gente. Eu, curiosa, queria ver o que estava lá fora, mas a minha mãe não deixava eu ver pela fresta da janela. Houve um certo momento que fomos todos para a cozinha. Ficamos sentados, atrás de uma mesa bem quietinhos. Onde meu pai e meus tios estavam, minha curiosidade, porém, insistia. Sem que ninguém percebesse, eu fui para o quarto, ver pela fresta da janela. Eu olhei e vi um cachorro bem grande, com olhos de fogo, a boca grande tipo cachorro raivoso, e bufando. Eu corri para contar para minha mãe o que eu tinha visto e ela me deu uma bronca. Eu fiquei sentada com o coração na mão, não acreditando no que eu tinha visto, e o bicho empurrava a porta com muita força. Meu pai teve a ideia de abrir a porta quando o bicho aparecesse para atirar contra aquele ser. Aquela coisa grotesca apareceu na porta da sala, não muito perto. Os meus tios e meu pai ficaram rentes à parede, perto da porta, só esperando o bicho pôr a cabeça. Nós ficamos todos se tremendo de medo, pois aquilo estava olhando fixamente para nós. Não sabíamos o que poderia acontecer naquele momento. Só que um dos meus tios não teve paciência e partiu para cima daquele bicho com o facão
e golpeou o animal, se assim poderíamos chamá-lo. Golpeou exatamente na barriga. Meu pai, com a espingarda, deu um tiro que acertou de raspão o animal. Corremos para ver bem na hora que aquele bicho pulou para dentro de um cercado, a uma distância de 6 metros, e não deu mais para ver nada. Foi quando os cães do outro sítio começaram a latir e vimos que estava do outro lado. Entramos e todos nós fomos dormir. Bem, até hoje contamos essas histórias e muitas outras que algumas pessoas não acreditam. Eu, que sempre fui curiosa, matei a minha curiosidade e me arrependi de ver aquele animal, e eu pude confirmar que lobisomens existem. Tenho outros relatos que vou mandar em futuras ocasiões. Por enquanto é só. Até mais. Há 13 anos eu estava passando pelo pior período da minha vida. Todas as desgraças possíveis simplesmente se sucediam uma após a outra. Tudo começou quando meu ex-marido me deixou por outra mulher e me expulsou de nossa casa. Em seguida, fui uma das primeiras a ser demitidas quando a empresa em que eu trabalhei por mais de 10 anos enfrentou problemas financeiros. Quando pensei que isso era o fim, uma noite adormeci ao volante, saí da estrada e destruí meu carro, que já estava todo ferrado, cujos reparos paguei literalmente com o último dinheiro que eu tinha. Acabei sozinha em um pequeno e feio apartamento que eu estava alugando, chorando e sentindo pena de mim mesma. A maioria das pessoas que eu considerava meus amigos virou as costas para mim e me deixou sozinha, à mercê da depressão que me segurava firme. Meu chamado para a realidade foi quando eu percebi que logo estaria sem teto se continuasse assim por muito tempo. Foi então que decidi que já era o bastante. Eu não precisava de ninguém e eu iria me reerguer. Como prisioneira de uma cidade mineira pequena, moribunda, mas que um dia fora muito movimentada, eu não estava em posição de escolher o trabalho que gostaria. Tive que aceitar o que estava disponível na época. Então, concordei com um novo emprego em uma fazenda de laticínios nas proximidades. A descrição do trabalho era a seguinte: preparar e cuidar das ferramentas, levar as vacas para ordenhar e outras tarefas relacionadas. Não é algo com o qual você fantasia quando é uma menina pequena, mas quando está desesperada e precisa de dinheiro, os sonhos de infância não realizados são o menor dos seus problemas. Além disso, o trabalho não era ruim de jeito nenhum. Apenas levou um pouco de tempo para me acostumar com os sons, cheiros e outros encantos que uma fazenda tem a oferecer. Um dia, meu chefe reuniu todos nós, perguntando se algum de nós estaria disposto a trabalhar no turno da noite, até que ele contratasse alguém novo para o trabalho. Antes que ele pudesse terminar a pergunta, eu já tinha levantado a mão. Mudar para o turno da noite significava que eu receberia um salário melhor por muito menos trabalho. Basicamente, tudo o que eu teria que fazer era estar fisicamente presente e garantir que tudo estivesse em ordem, que as vacas estivessem vivas e tranquilas. Se algo realmente acontecesse, eu poderia simplesmente ligar para o chefe, e se uma vaca grávida entrasse em trabalho de parto, eu poderia apenas chamar o veterinário. E foi isso. Embora o chefe não estivesse muito entusiasmado com a ideia, já que ninguém mais se apresentou, ele não tinha muita escolha. Honestamente, nas primeiras noites, eu não me sentia confortável ficando sozinha naquela fazenda. Mas, depois que superei meu medo, comecei a realmente gostar do lugar e do ar fresco da noite. Meu chefe planejou minhas tarefas de modo que, quando eu chegasse, eu me instalasse em um pequeno escritório. E de vez em quando, eu dava uma volta pelo lugar para ver se tudo estava bem. Mas eu não tinha tempo para fazer isso. Durante uma dessas caminhadas, uma ideia genial me ocorreu. Eu coloquei em prática muito rapidamente. Eu construí uma pequena fortaleza com fardos de feno e, em vez de ficar no meu escritório, eu relaxava no meu novo local. Na maior parte do tempo, eu lia livros com uma pequena lanterna de cabeça, e a maior parte era que eu não precisava andar mais, porque caso algo acontecesse, eu ouviria tudo do meu pequeno forte. Uma noite, assim que eu estava começando um novo livro,
Passos começaram a ecoar no silêncio mortal da fazenda. Passos altos e específicos que eu soube imediatamente de onde vinham. Em frente a um dos celeiros havia uma grande mancha de terra, e no momento havia um monte de lama lá. Era um tipo de lama que torturaria bastante antes de deixar você passar por ela. Eu conseguia ouvir um splash. Não havia dúvida de que alguém estava na frente do celeiro. Eu não estava realmente com medo. Esperava encontrar alguém de uma cidade próxima tentando roubar óleo de uma das muitas máquinas que havia na fazenda, e eu apenas diria para ir embora antes que eu chamasse a polícia. Foi só quando dei uma espiada para fora da minha fortaleza que eu percebi que uma densa neblina tinha começado a cobrir todos os cantos da fazenda. Corajosamente, comecei a me dirigir para o intruso desconhecido, mas, para minha surpresa, não havia ninguém lá. Não era possível que alguém estivesse no celeiro, ou que alguém pudesse fugir tão rápido. Aquela lama grossa não solta facilmente. Eu deveria ter encontrado alguém lá, ou pelo menos ouvido eles tentando desesperadamente sair da lama. Confusa e um pouco duvidosa de meus próprios ouvidos, eu voltei para minha posição e ouvi atentamente. Tudo que ouvi foi o silêncio. Decidi ligar para meu irmão, porque na época ele estava na fase de hardcore de jogos e eu sabia que ele estaria acordado àquela hora. Eu precisava ouvir uma voz familiar. Eu precisava de uma explicação lógica para me acalmar um pouco. É claro, ele me disse que provavelmente não era nada, e que eu estava apenas cansada, e que meu cérebro estava me pregando peças. Ele disse que se alguém estivesse realmente lá, eu teria ouvido algo mais. Totalmente aliviada pelas palavras do meu irmão, eu voltei a ler o meu livro. Não sei exatamente quanto tempo passou, mas julgando pelas páginas que li, diria que era mais ou menos 1 ou 2 horas, quando o silêncio foi perturbado novamente. Dessa vez, não por passos ecoando pela fazenda, mas por um som totalmente desconhecido, estranho e um tanto irritante, que eu descreveria melhor como um gargarejo e um sorvo ao mesmo tempo. Eu não ousei me mexer, pois o som estava se aproximando cada vez mais, então parou bem na frente da minha pequena fortaleza. Eu fiquei ali como uma estátua, meu coração na garganta e um gosto amargo, repugnante, enchendo a minha boca. Eu não fazia ideia do que fazer. Aqui vem a parte mais estranha. Eu escutei as seguintes palavras. Sim, acho que você está certo. Talvez possamos sair amanhã. Bem, então me ligue quando você acordar. Eu te amo. Essas foram as palavras que me acordaram do meu transe. Essas foram as minhas palavras. Essa era a minha voz. Porque essas foram as palavras que eu disse exatamente para o meu irmão, quando finalmente percebi que os passos que ouvi eram de fato reais, que pertenciam a esse seja lá o que o tempo todo eu estava me convencendo de que estava sozinha na fazenda. Esse ser estava escondido em algum lugar por perto, e agora estava falando como se fosse eu, com a minha voz. Estava me imitando. E a única coisa entre nós era um único fardo de feno. Eu pulei para fora da minha fortaleza, como uma bala, e corri para a noite, rezando a Deus para não me perder enquanto eu tentava sair de lá. Eu estava tentando encontrar o meu carro na névoa mais densa. Não demorou muito para encontrar o meu carro. Quando cheguei lá, apenas sentei, me tranquei e tentei desesperadamente encaixar a chave na ignição com as mãos trêmulas. Então senti e ouvi algo roçar contra o carro. Consegui ligar o carro, e mais do que nunca eu queria pisar no acelerador. Mas por causa da maldita névoa, eu fui forçada a mover-me a passos de caracol. E o tempo todo sentia empurrões leves e ouvia batidas na janela traseira do carro. Não tenho certeza de quanto tempo durou aquilo, porque eu estava chorando e soluçando tão alto que era tudo o que eu conseguia fazer naquele momento. Eu olhei pelo retrovisor e vi algo perturbador. Eu vi um cão 5 vezes maior que um coiote, em pé sobre suas patas traseiras, com olhos amarelos. Seu tronco era de um ser humano, porém muito alongado. Tudo o que eu queria era só chegar em casa.
Quando senti que tinha dirigido o suficiente, liguei para o meu chefe e tentei explicar o que aconteceu. Mas acho que eu não conseguia dizer uma única palavra que fizesse sentido. E ele não tinha ideia do que aconteceu ou do que eu estava falando. Mas naquele momento eu não me importava. Só queria ir para casa e me esconder debaixo de um cobertor. Na manhã seguinte, eu ouvi meu telefone tocar. Soube imediatamente que era o meu chefe ligando, que ele queria me ver e que eu provavelmente seria demitida. Mas primeiro seria forçada a ouvir o discurso dele sobre como eu não deveria ter me esforçado por um trabalho o qual eu não estava preparada. Mas eu estava errada. Ele não estava bravo de jeito nenhum. E logo descobri que a história de horror não terminou quando eu fugi da fazenda. Após a minha ligação maluca, meu chefe foi até a fazenda e tentou descobrir o que tinha acontecido. No entanto, devido à espessa névoa, a única coisa que ele pôde fazer foi dar a volta nos celeiros. Em um deles, ele encontrou uma vaca morta. À primeira vista, nada de estranho. Infelizmente acontece, exceto que esta era uma das vacas grávidas e sua barriga tinha sido rasgada, a cavidade abdominal completamente vazia, sem bezerro. Nenhum órgão, nenhuma gota de sangue, uma mancha ou marca, nenhum sinal de luta. Nada. Apenas um animal morto cercado por dezenas de outras vacas que agora estavam calmamente mastigando feno e não pareciam nem um pouco perturbadas. Como é possível andar entre tantos animais, rasgar a barriga de um deles, retirar tanto conteúdo em total silêncio e depois se afastar sem deixar nenhum vestígio? Embora eu tenha voltado ao meu trabalho de ordenha, minha situação financeira ainda estava ruim. Então não durou muito tempo. Nunca acreditei no paranormal antes. Eu nunca fui uma pessoa que me assustasse facilmente. Mas aquela noite mudou tudo para mim. Não me sentia confortável andando, trabalhando quando sabia que talvez estava sendo observada por algo que estava apenas esperando o momento certo para me agarrar. Então, em vez de uma vaca, eu seria deixada morta, encontrada com a barriga rasgada, completamente vazia, no chão frio e sujo. Uma missão nessa profissão é algo que pode dar incrivelmente certo ou terrivelmente errado. Os planos quase nunca funcionam, e o estresse que se acumula a cada segundo é algo que quase ninguém consegue suportar. Olá, eu me chamo Mateu, sou um militar das Forças Especiais do meu país há 7 anos, e atualmente tenho 30 anos. Caso estejam se perguntando, sim, ainda estou ativo no serviço. Antes de começar a história, quero contar e acho que devo esclarecer 3 coisas. O nome que dei claramente é falso. Em segundo lugar, não posso revelar a qual país eu pertenço. E em terceiro lugar, essa história ocorreu enquanto eu estava em uma missão classificada, então terão de se contentar com a falta de alguns detalhes e localizações. No entanto, nunca acreditei que o que eu vi naquele dia fosse possível. Jamais imaginei que algo assim pudesse existir, mas eu vi, então não posso negar. Só posso rezar para que nunca mais em minha vida eu tenha que me deparar com isso de novo. A história começa com um atentado que ocorreu em meu país. Não direi qual, já que estaria me comprometendo. Mas posso dizer que foi um atentado que teve repercussões em todo o mundo. Foi algo que teve uma ressonância impressionante, não apenas em meu país. Após esse atentado, pode-se dizer que as autoridades de meu país estavam muito interessadas em encontrar os culpados. Estavam realizando trabalhos de inteligência não apenas no país, mas também em várias partes do mundo, até que finalmente encontraram uma boa pista. Quando isso aconteceu? Bem, após fazerem alguns testes, minha equipe foi selecionada para esta missão. A pista que haviam encontrado levava diretamente à localização do líder da organização. A missão era capturá-lo e obter o máximo de informações possíveis. De acordo com o que nos foi ordenado, a informação deveria ser obtida por qualquer meio necessário.
Provavelmente não será muito agradável para vocês ouvirem isso, mas devo dizer claramente, nem em todos os confrontos são respeitados os direitos civis. Imagino que vocês saibam disso. Não acredito que deva ser uma surpresa. Também não penso que seja segredo para ninguém, mas prefiro esclarecer. Não estou dizendo que está certo, apenas estou dizendo que nos movemos nessas áreas de crise com muita frequência. Não é algo que eu gosto de dizer e fazer, mas para falar de maneira simples, é a maneira mais eficaz e possível. Dessa vez estávamos lidando com a segurança nacional. Enfim, não vim aqui para ter um debate moral sobre o que está certo ou errado. Vim apenas para contar os eventos de uma história que me colocaram perigosamente perto de ser dispensado das forças especiais. A missão deveria ser realizada à noite. E a jogada tática mais inteligente nesses casos, a maioria das pessoas estão dormindo e tendem a baixar suas guardas. A operação foi classificada porque deveria ser realizada em território de outro país e estava ocorrendo sem a permissão desse país. Literalmente, se fôssemos descobertos, nosso governo teria que se desvincular e seríamos tratados como criminosos. Portanto, para essa missão praticamente agíamos como mercenários. As razões pelas quais não recuamos são bastante claras. Essa pessoa representava um perigo para nosso país e precisávamos agir. Felizmente não podíamos fazer nada. Felizmente conseguimos chegar ao local da operação sem nenhum contratempo. Mas, na verdade, só tínhamos passado pela parte mais fácil. Estivemos quase 5 dias nas proximidades do local indicado pelos nossos comandantes, estudando os hábitos do suspeito em questão, seus guardas, os turnos de vigilância, a infraestrutura do local e outros aspectos técnicos. Finalmente chegou o dia de realizar a operação. Eu estava ainda mais nervoso do que no dia do meu casamento, mas, assim como naquele dia, eu não podia me acovardar. Minhas mãos tremiam um pouco, mas era apenas uma questão de tempo para que isso parasse. Eu precisava manter o controle. Decidimos realizar a operação a uma manhã, durante o turno de guarda, e tudo ocorreu bem. Tivemos que passar por uma parede, depois entrar em um prédio e finalmente encontrar a entrada de um bunker subterrâneo. Até esse momento, tudo estava bem. Tudo ocorreu conforme o plano. Eu estava grato por nada ter acontecido e dado errado logo no início da operação. No entanto, aqui é onde as coisas começaram a ficar difíceis e estranhas. Assim que abrimos a entrada do bunker subterrâneo, um soldado inimigo nos viu e antes que pudéssemos evitá-lo, ele alertou sobre a entrada do bunker subterrâneo e sobre a nossa invasão. Uma vez que abrimos a entrada do bunker, os colegas de guarda nos disseram que não poderíamos ir até a entrada do bunker. Isso foi como um presságio de que tudo ia dar errado. Tivemos que fazer uma pequena barricada e proteger a posição, enquanto o capitão e alguns companheiros entravam no bunker para capturar o líder inimigo. Na barricada, tudo estava relativamente calmo. No entanto, no interior do bunker, ouvimos tiros, gritos e alguns gritos estranhos e incomuns. De repente, o capitão falou pelo rádio e deu a ordem para nos reagruparmos. O que aconteceu? Eles capturaram o inimigo tão rapidamente? Bem, isso eu adoraria que acontecesse, porque de repente, no interior do bunker, podíamos ouvir alguns passos. Eu não sei, suponho que eram passos. Sim, o som de alguma criatura de grande porte que estava andando. Inconscientemente, todos viramos nossos olhares para perceber que algo que eu nunca pensei em ver em minha vida saísse daquele lugar. Era um homem com mais de 2 metros de altura, a pele totalmente vermelha, 6 braços e um par de chifres como os de um touro. Como dizer que a aparência dessa criatura era horrível? Não há maneira de descrever corretamente, mas o que posso dizer é que era verdadeiramente grotesco e feio, e o cheiro era repugnante. Era como um enxofre ou algo do tipo. Em uma de suas mãos ele segurava o capitão, que estava gravemente ferido. Na cadeia de comando eu era o próximo, então tive que assumir a liderança. Mas antes que eu pudesse dar a minha primeira ordem, eu pude ouvir como aquela criatura respirou fundo e em seguida soltou um grito que quase imediatamente fez um líquido escorrer dos meus ouvidos. O grito cessou, mas muitos de nós, ou melhor dizendo, nenhum de nós,
estávamos em condições de enfrentar aquela coisa. No entanto, pessoalmente falando, eu me sentia muito fraco para me mover para qualquer lado. Lentamente aquela coisa se aproximou e olhou diretamente nos meus olhos. Os olhos desse estranho homem de 6 braços eram bizarros. E isso é tudo que eu posso dizer, pois quando o vi, imediatamente eu senti que eu caía em algum tipo de vazio e tudo o que eu queria era fugir, sair daquele lugar o mais rápido possível. Apesar dos meus desejos, não conseguia mover meu corpo e caí no chão de costas, enquanto por todo o meu corpo corria um suor frio, que por alguns momentos senti como se pudesse me congelar completamente. Minha respiração ficou pesada, e ao ver os meus companheiros eu percebi que eu era o menos afetado. Pelo menos não estava tão imerso na desesperação como os outros, que apesar de também estarem na mesma posição que eu, estavam todos no chão, chorando e gritando coisas como Eu não quero morrer. Imediatamente deu um grito desesperado também, mas não mergulhei na desesperação como os meus companheiros. Em vez disso, eu peguei o meu fuzil e comecei a atirar em tudo o que não fosse os meus companheiros. Eu não queria morrer. A partir desse ponto, tudo ficou confuso, pois as luzes se apagaram. Todos que podiam segurar uma arma seguiram o meu exemplo e simplesmente começaram a atirar. Naquele momento, eu gritei para todos recuarem. Essa tinha sido a última ordem do meu capitão, e honestamente falando, não íamos conseguir lidar com a situação. Havia muito tempo que ela nos superou. Então, isso era o mais sensato naquele momento. Tudo naquela noite foi confuso, e não me lembro exatamente do que aconteceu. A última coisa que me recordo foi de receber um forte golpe na cabeça, e quando acordei, eu estava em um deserto rodeado dos meus companheiros. No entanto, o que me encheu de uma dor profunda é que o único que ainda estava respirando era eu. A missão foi um estrondoso fracasso. Perdi muitas pessoas que me importavam naquele dia. Homens com os quais passei por situações que não desejo a ninguém. A verdade é que estive perto de me retirar. Eu não posso dizer como eu fui encontrado. Isso também é classificado. Só posso dizer que, graças à experiência, estive em reabilitação por vários meses. Mesmo assim, eu decidi continuar ativo nas forças especiais em honra aos meus companheiros.